Se você já se pegou preso em um ciclo de ansiedade ou depressão interminável e não sabia como se livrar disso, esse vídeo aqui foi feito especialmente para ti. O meu nome é Alexia Schering e hoje nós vamos aprender a gerenciar essas emoções que nos incomodam tanto e que afetam diretamente o nosso dia a dia. Então, já deixa o like e ativa o sininho para não perder mais vídeos como esse e vamos juntos aprender a reprogramar a nossa mente em direção aos nossos objetivos. Primeiro, para entender como a gente vai gerenciar essas emoções, a gente precisa entender como que funciona a nossa mente. E ela basicamente é dividida em três partes. A primeira é o inconsciente, que funciona 24 horas por dia. Ele permite que a gente respire, cuida dos nossos batimentos cardíacos, da nossa digestão, sem que a gente precise fazer isso conscientemente. E quando a gente dorme, o nosso inconsciente continua trabalhando para manter o funcionamento pleno das nossas funções vitais. Depois, nós temos o subconsciente. E nessa parte da nossa mente, os nossos pensamentos são formados de uma forma automática, baseada nas nossas experiências passadas. Por exemplo, se alguém sente um medo de altura baseado em uma experiência traumática que aconteceu na infância, quando essa pessoa for colocada diante de uma situação que tenha altura, automaticamente aquele medo e o pavor vai se manifestar na vida dela. E por fim, nós temos o consciente. Ele é o arquiteto que consegue refletir, analisar e construir os nossos pensamentos que vêm do subconsciente. É a partir dele que nós conseguimos fazer a nossa reprogramação e direcionar as nossas ações. Quando a gente consegue criar uma conexão entre essas diferentes camadas da nossa mente, a gente começa a se tornar capaz de controlar a nossa ansiedade e a depressão. Ao entender como o nosso subconsciente pode influenciar as nossas emoções e comportamentos, nós podemos trazer estratégias conscientes, como a prática da atenção plena e a técnica do observador, que é a técnica que eu vou explicar daqui a pouquinho, para interromper esses padrões de pensamentos negativos e conseguir até reprogramar a nossa mente, preservando a nossa saúde mental. Frequentemente nós somos ensinados que a ansiedade e a depressão são doenças causadas por um desequilíbrio químico no cérebro. Mas existem estudos científicos que abordam a não comprovação desse fato. Por isso, a gente deve olhar a ansiedade e a depressão não como uma doença em si, e sim como mensageiros que estão dizendo para nós que algo dentro do nosso corpo não está certo. Quando a gente busca olhar dessa forma, nós começamos a tentar entender essas questões e trabalhar isso para gerenciar as nossas emoções e resolver essas questões de fato. Não simplesmente sedar e fingir que nada está acontecendo, porque isso não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é tu investigar realmente o que está acontecendo contigo. E quando alguma coisa nos tira do nosso curso normal, mesmo que a gente não admita conscientemente, aquelas situações que vão acontecendo e a gente vai fingindo que não é nada, o nosso inconsciente começa a enviar sinais de alerta para o nosso corpo para nos comunicar que algo não está bem. Esses sinais de alerta podem ser emocionais, que aí entra a ansiedade e a depressão, podem ser comportamentais, que são baseados no que nós dizemos ou fazemos, ou até físicos, quando a gente acha que está tudo bem e está sempre cheio de dor no corpo, com indisposição ou se sente com o batimento acelerado. São sintomas realmente físicos que estão ali sem um motivo aparente. A verdade é que sempre tem um motivo e a gente precisa começar a investigar isso de uma melhor maneira. Entendido isso, a gente está pronto para aplicar a técnica do observador. E basicamente,
consiste em a gente observar, analisar a nossa vida, os acontecimentos que já passaram conosco, sejam bons ou ruins, na terceira pessoa. Até porque ver o erro dos outros sempre foi muito mais fácil, né? Então é exatamente isso, é se tornar um observador de si mesmo, identificando os sentimentos presentes, as ações realizadas e se houve algum sintoma físico, avaliamos se a gente reagiu da melhor forma ou se a gente poderia ter feito alguma coisa diferente para que o resultado fosse diferente também. E isso vale tanto para coisas muito boas quanto para coisas ruins e indesejadas também, porque é assim que a gente vai desenvolver o nosso autoconhecimento e criar as conexões entre as camadas da nossa mente, para que a gente consiga corrigir quando for necessário. Depois que tu aprende a fazer essas análises nos fatos que já passaram na tua vida, tu vai começar a praticar fazer isso em tempo real, ou seja, tu vai racionalizar os fatos antes de enviar para o teu inconsciente. Assim, tu evita empurrar tuas emoções para baixo do tapete e consegue gerenciar melhor as situações, seja para dar uma resposta que melhor se adeque ao momento, seja para externar que tu precisas de um tempo para pensar a respeito do que está acontecendo e depois reagir. A gente se torna intencional e não reativo, e isso é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir ter o controle sobre a nossa mente. É justamente a questão da intencionalidade. É o momento que a gente vai, diante de alguma situação, parar, analisar e vai se colocar em primeiro lugar, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer, né? E eu sei que pode parecer um pouco complexo, mas o fato é que os nossos pensamentos são muito acelerados e diante de uma situação, milhares deles vêm à nossa mente e a gente pode demorar cerca de 3 segundos para fazer essa análise. Tu só precisa lembrar de fazer isso diariamente e tornar isso uma prática consistente. É importante sempre reforçar que tu tem o poder de controlar a tua mente e, consequentemente, as tuas emoções, mas é preciso repetição e intencionalidade para que tu consiga encontrar o alívio da ansiedade e da depressão. É sempre sobre uma decisão. E eu sei do que eu tô falando porque eu já tive nesse lugar. Então, se tu estiver lutando contra esses sentimentos, lembre-se de que tu estás no controle e que tu também não estás sozinho. E caso tu não se sinta capaz de fazer esse processo sozinho, de sair deste lugar sozinho, não hesite em buscar ajuda com os profissionais de saúde mental. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima. Tchau, tchau.